Eu não acredito que hoje é quarta-feira, Wagner. Não. Quando eu entro na presença do Senhor, eu esqueço de tudo. Nós esquecemos que às vezes temos conta, temos preocupações. Isso só acontece na presença dEle. Só na presença dEle, quando você se entrega de corpo, alma e espírito, você consegue então entrar em outros lugares nele. Então você passa a esquecer de algumas coisas que estão te preocupando. Glória a Deus. Então que você possa abrir o teu coração. Eu tenho orado a Deus e Deus ele tem falado de várias maneiras. E algo assim que Ele tem apertado o meu coração, Ele está falando sobre ciclos. Ciclos, ou seja, situações que eu, de tempo em tempo eu estou vivendo. Ciclos que eu já passei por isso. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, meu Deus do céu. Meu Deus, tantas coisas que o Senhor tem falado no meu coração. Nós precisamos romper alguns ciclos nas nossas vidas. Nós precisamos romper algo que tem impedido eu e você de ir um pouco mais além no Senhor. Eu já passei por alguns ciclos da minha vida. E eu rompi alguns ciclos da minha vida. Eu lembro, antes de eu conhecer a Cristo, e eu fazia várias coisas que Deus não aprovava. E mesmo no mundo eu me sentia como um homem livre. Eles diziam assim: Israel, vamos para a igreja. Eu disse: não, eu sou livre. E eu bebia, eu fumava, me prostituía, pensamentos diabólicos. E eu dizia para mim: não, eu sou livre, eu não vou para a igreja. Então eu rompi esses ciclos na minha vida, e eu sou liberto hoje do vício. Eu sou um homem livre na casa do Senhor, porque ninguém é livre lá fora, só nele que nós nos tornamos livres. Então não importa o que você está passando, o que importa é o que você quer. Se você desejar de todo o teu coração, de toda a tua alma, ser livre de algumas coisas, você vai encontrar essa liberdade. Mas é com esforço, Nilson. É com esforço. Ninguém encontra a liberdade sem esforço. Eu lembro que quando eu queria parar de fumar, Wagner, eu fiquei 4 dias, a minha esposa disse: não, vai embora, vai embora. Vai embora, pelo amor de Deus. Eu estava lutando contra os meus sentimentos. A minha carne queria, porque ele estava acostumado com aquilo. E eu bebia. E eu estava contando ainda um pouco, nós estávamos conversando. Eu lembro que eu bebi, eu estava... Aí nós ia visitar o meu sogro e a minha sogra que estão ali. E eu na casa deles, bêbado. Olha que eu incomodei, né, meu sogro? Mas hoje eu sou livre. Eu sou livre. Eu trouxe tanta vergonha para os meus pais, para os meus sogros. Eu trouxe vergonha para eles, para minha esposa. Eu trouxe. Mas agora eu sou um homem livre e eu vou me esforçar para dar orgulho. Eu rompi isso na minha vida. E Deus, Ele está trazendo isso muito forte dentro de mim. Que em tempo muitas pessoas estão voltando para esse vício. Eu sou livre há mais de 20 anos, Anilson, mais de 20 anos eu sou livre. Há mais de 20 anos, o meu sogro não se incomoda comigo. Há mais de 20 anos, o meu pai, o meu sogro tem orgulho de mim, porque eu me esforcei para isso. Então há esperança, vamos quebrar esses ciclos, amém? De tempo em tempo, muitas pessoas têm voltado para trás e têm praticado as mesmas coisas. Então nós estamos vivendo um tempo, eu creio que essa casa ela foi aberta exatamente para isso. Nós aprendemos que só um homem liberto, um homem livre, ele pode libertar outro.
Não tem como duas pessoas na prisão vão dizer assim, cara, eu vou te libertar, vou te tirar daqui. Não, não existe isso. Só uma pessoa livre pode libertar outra. Então vamos andar com pessoas livres, amém? É desse jeito. E eu quero trazer uma palavra para você, que fala de uma mulher, que ela vivia uma cultura, que ela achava que estava tudo certo, até ela encontrar Cristo, que ela viu que a vida dela era toda errada. Por quê? Quando eu não conheço a Cristo, a minha vida, deixa a vida me levar, sabe aquela canção? Mas quando eu conheço Cristo, sabe o que Cristo faz? Ele coloca um espelho diante de mim, e eu começo a olhar para mim mesmo. Porque quando nós somos do mundo, eu olho para fora, mas quando eu entro para dentro, eu olho para dentro então de mim, quem eu sou. E tinha uma mulher aqui que eu vou ler com você, que ela achava tudo normal. Por quê? Desde criança ela viveu naquela cultura, e ela achava que a prática dela ou daquele povo, Deus estava contente, até ela conhecer Cristo, como eu e você, amém? Quero ler contigo lá em Mateus 15, 21. Mateus 15, 21. Encontraram? Passagem fácil, né? Mateus 15, 21. Diz assim: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquela região, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada por espíritos. Ela falando com Jesus. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, e pediram: mestre, manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Versículo 24. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então essa mulher e adorou de joelho, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme queres. E naquele exato momento a sua filha ficou sã. Quem já conhece essa passagem? A maioria? É uma passagem que Jesus, por onde ele passava, ele curava, ele libertava, ele transformava. E essa mulher, ela vivia em outro lugar, só que Jesus exatamente foi na cidade dela. Quando ela chegou lá, ela já tinha ouvido falar da fama de Jesus, o que Jesus fazia, da onde ele vinha, quem ele era. E ela então passou a acreditar na palavra e no que ele fazia, porque aonde Jesus fazia, aonde Jesus passava, os milagres aconteciam. Então ela foi até Jesus e começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente atormentada. Por quem? Por espíritos, Wagner. E ela gritou, aí ela vinha gritando de atrás, Claudomir, ela vinha gritando. Aí, sabe aquele escândalo? Ela vinha gritando, expondo o Senhor. Aí os discípulos chegaram e disseram: mestre, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Só que Jesus, aí ele disse: olha, eu não fui enviado a não ser para os filhos de Israel. Ou seja, deixa eu te explicar algo. A prioridade de Jesus era pregar ou salvar os judeus.
Amém? Jesus, ele nasceu para salvar os judeus, depois ia se estender para outros povos, amém? Nós temos que entender, Jesus, ele tinha uma missão. Só que então aquela mulher, ela começou a gritar, e ela era de Cananéia, uma mulher cananeia, que ela não servia o Deus de Israel. Mas daí você vai perguntar, mas pastor, por que Jesus não atendeu ela? Deixa eu te explicar. Primeiro, porque Jesus, ele foi enviado para os judeus, amém? E segundo, porque aquela mulher fazia abominações que Deus não aprovava. Aquela mulher, ela tinha ou vivia numa cultura, presta atenção, o povo dela acreditavam que precisavam sacrificar os filhos no fogo, para que a agricultura desse boa, para que as suas plantações frutificassem. Então eles acreditavam que queimando o filho no fogo ao Deus deles, quem está me entendendo? Ela adorava um Deus que ela entendia que precisava matar o seu filho para que Deus o abençoasse. Por isso que Jesus não deu ouvido a ela, porque ela não entendia, e jamais Deus ia aprovar isso, sacrificar um filho no fogo para ser abençoado. Mas ela acreditava que fazendo isso, os deuses dela iam abençoar. Então nós precisamos ter o cuidado, se aquilo que nós estamos praticando, Deus está aprovando. Só que ela foi ensinada que era o certo, e esse é o perigo. Às vezes nós praticamos algo que não é uma verdade absoluta. Os nossos pais nos ensinaram, por quê? Os pais deles foram ensinados também. É aquela história que, se eu não me engano, quando eu e a minha esposa casamos, ela não guardava o azeite na geladeira, mas a avó dela guardava, mas a mãe dela não. Então era mais ou menos isso, meu amor. Isso, obrigado. A minha mãe guardava o azeite na geladeira, a mãe dela não guardava na geladeira. Aí ela chegava, botava numa gaveta e disse: meu amor, bota na geladeira. Não precisa. Culturas. Então aquilo, aí ela achava que era uma verdade absoluta, e eu também uma verdade absoluta. Só que nem eu e nem ela estávamos errados, amém? Mas essa cananeia estava praticando algo errado. Então nós precisamos entender se aquilo que estamos fazendo está na aprovação. Porque as minhas decisões vão afetar as minhas gerações. Aquela mãe praticava, aliás, aquele povo praticava algo que as suas gerações praticavam também, achando que estava certo. Vamos queimar o nosso filho também, para Deus abençoar. Vamos sacrificar. Então, conforme as minhas decisões vão afetar a minha geração. Então eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de me prostituir, porque ia afetar os meus filhos. Então aquilo que eu pratico vai afetar. Então as minhas decisões hoje vão afetar os meus filhos e os meus netos. Mas muitas coisas nós praticamos porque não sabemos, amém? Mas agora que eu sei, por favor, não faça mais. Porque uma coisa, eu tenho dito nesse altar, uma coisa, Wesley, é eu saber, outra coisa é eu não saber. A Bíblia diz que Deus não tomará por inocente o culpado. Se ele é culpado, ele vai ser condenado. Então, conforme as minhas decisões hoje vão afetar as minhas gerações, vão afetar a minha linhagem e a minha descendência. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor pela minha decisão, minha e minha esposa.
Amém? Meu Deus. Então, as minhas decisões vão afetar. Não é só o que eu estou fazendo, mas é o que eu estou me tornando com aquilo que eu estou fazendo. Não é só o que eu estou fazendo, porque às vezes eu estou fazendo, mas eu estou despreocupado, mas tá, então eu estou fazendo, mas a minha preocupação é o que eu estou me tornando com aquilo que eu estou fazendo. Então, conforme o que tu faz, você vai se tornando. Se você começa a abençoar a casa, o que você se torna? Um generoso abençoado. Mas se você retém, o que você se torna? Pensa aí. Então nós precisamos nos preocupar, porque conforme o que eu estou fazendo, eu vou me tornando. Porque se você faz a vontade do Pai, a vontade de Deus, você faz o quê? O que acontece? Você se torna filho. Interessante que às vezes eu e você estamos fazendo coisa e não nos preocupamos com isso. Mas se eu faço a vontade de Deus, o que eu me torno? Filho de Deus, amém? Filho de Deus. Mas se eu faço a vontade do cão, se eu faço a vontade do diabo, um dia eu assim, meu mano, ô mano, não fala diabo, esse Israel, diabo, Satanás, é ele mesmo. Às vezes tinhoso, às vezes a gente não quer citar, a gente não quer falar, mas serve. Às vezes a gente não quer falar o nome do diabo, seu maldito, mas a gente faz a vontade dele. Interessante que um dia, Jesus estava discutindo com os judeus, e os judeus diziam assim, Wagner, olha, o nosso pai é Abraão. Aí ele assim, não, o pai de vocês é o diabo. Como assim o pai de vocês é o diabo? Porque se o pai de vocês fosse Abraão, vocês não queriam me matar. Forte ou não é? Eles achavam que era filho de Deus, mas querendo matar Jesus. Forte, né? Então, por favor, libera as pessoas do teu coração. Pastor, mas eu não quero matar ninguém. Talvez você não quer matar ninguém com faca e nem com revólver, mas às vezes você quer matar ele com palavra. E esse não é o Deus que nós servimos. Libera essa pessoa do teu coração. Então que o nosso Deus, que nós nos tornamos filhos, conforme nós fizemos a vontade dEle. Meu Deus, não aceite mais viver em torno dos seus problemas. Não aceite mais. Em tempo, ou tem pessoas que nunca conseguem sair do problema, ou em tempo volta a praticar as mesmas coisas. Quem é assim? É os ciclos que eu estou falando. Você se esforça para sair, você consegue até sair por um tempo, de repente você volta, você não consegue romper aquele ciclo. Eu sozinho também não conseguia. Eu até consegui sozinho parar de fumar 4 dias, quase perdi a minha casa inteira. Mas de beber eu não conseguia parar. Não conseguia. Até que um dia eu aceitei os convites daqueles crentes abusados, sabe? Né, Wagner? E Deus me libertou de tudo. De tudo, não só de um vício, mas de um pensamento diabólico. Ele mudou os meus olhos. Ele mudou o meu jeito de pensar, de agir, de falar. Eu me tornei uma pessoa melhor. Porque eu estou na presença dEle, e aquele que anda na presença de Cristo não tem como nos tornar melhor. Quando eu tenho comunhão com Ele, Wagner, quando eu tenho comunhão com Deus, Ele me torna melhor. Essa comunhão que nos torna melhor, não é vindo à igreja.
Deus, essa eu não anotei. Não é vindo à igreja que nos torna melhor. Quantas pessoas ruins que vocês conhecem que está dentro da igreja? Ou você já saiu de uma e está em outra por causa de uma pessoa que está lá ruim? O que nos torna pessoas melhores é na presença dEle. E eu tenho visto que quarta e sábado não é o suficiente para nos tornar melhor. É todos os dias na presença dEle. Segunda-feira você está lá, terça-feira você está lá, quarta-feira você está lá e você está aqui. Pegou? Quinta-feira você está lá de novo, sexta-feira você está lá de novo, sábado você está lá de novo e aqui. Mas pastor, por que eu venho então na igreja? Para comemorar a vitória. Isso é ser igreja. Para cantar, jubilar, dançar, glorificar, isso é igreja. Para ouvir testemunho, para dar testemunho, isso é ser igreja. Então não aceite mais que os problemas estão sempre te cercando. Elimine isso. Chute o balde. Não aceite mais. Não aceite mais. Se você quiser ter um casamento melhor, vai exigir renúncia. Vai exigir esforço. Vai exigir, não adianta. O reino de Deus é conquistado com esforço. Não há moleza. Eu escutei um pregador que ele disse assim: olha, a porta de Deus é estreita, é ou não é? Mas ele disse assim: olha, ela está sempre aberta. O caminho é estreito, mas ele está ali. Não adianta. O mundo tem uma porta escancarada, mas a morte diz não para aquilo que Deus não aprova. E Ele vai começar a dizer sim para você também. Então saia desse embaraço e viva o novo de Deus. A Bíblia diz, Romanos 2:2 diz assim, ó: não se conformeis com este mundo, não se conformeis, mas transformai-vos. Há uma transformação que precisa vir do alto, amém? Quando você não se conforma com o seu casamento, não é para deixar dele. Um dia minha esposa não se conformava mais, ela não deixou de mim. Sabe o que ela fez? Ela disse: eu vou buscar mais Deus por ti agora. Então viva o novo, mas precisa deixar essa mente velha. Viva o novo, mas nós precisamos largar algumas coisas velhas. Um dia, está lá em Marcos, só vou citar, Marcos 9:19. Um dia, Jesus ele desceu do monte e ele estava indo numa aldeia. E quando ele chegou lá, estava assim falatório, né? Falatório, discussão, eles estavam tudo ali. Aí Jesus: o que está acontecendo aqui? Não, Senhor, olha só, nós trouxemos, eu trouxe o meu filho, e os teus discípulos não conseguiram tirar o espírito dele. Aí Jesus disse assim: traz o menino aqui. E ele disse: olha a geração incrédula, até quando suportarei? Ele disse isso. Até quando suportarei? Ele dizendo para todos que estavam ali, e para o pai do menino. Ou seja, se tu olhar a tradução original, ele está dizendo assim, ó: até quando vocês vão aceitar isso? Até quando vocês vão aceitar isso? Não aceite. Eu tenho dito para umas meninas que a gente está acompanhando, eu e a minha esposa: não aceite menos do que um homem realmente de Deus. Prove as pessoas, conheçam, por favor. Precisamos provar e conhecer.
Então, aí ele estava dizendo: não se conformeis com essa situação. E sabe o que ele disse para o pai do menino? Ele disse: olha, seu Zé é eu que estou dizendo. Olha, seu Zé, há quanto tempo isso está acontecendo? Ele dizendo para o pai do guri. Você acha que ele não sabia? Sabia. Jesus sabia, ele só queria ouvir do pai. Ele disse: olha, desde a infância. Eu não sei o que você vê na tua cabeça, ou é maldição hereditária, não importa a palavra que seja, o que importa é que estava acompanhando aquele menino, desde a infância, ou seja, ele já era um moço então, desde a infância. Jesus perguntou, ele disse: olha, Jesus, desde a infância, e quando o Espírito vem, ele joga no fogo. Quando o Espírito vem, ele joga na água, porque ele quer matar o meu menino. Mas Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, por favor, faça. E sabe o que Jesus falou, Gilberto, para o pai do menino? Ele assim: se tu crê que eu posso fazer isso? Aí Wagner, ele disse assim: eu creio. E sabe o que ele falou? Continuou William: mas ajuda na minha incredulidade. Ele crê, mas ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele não estava crendo o suficiente. Ou seja, ele não queria voltar para casa com o menino daquele jeito. Ele não queria mais voltar para casa. Então, quando o Espírito vinha, ou seja, em tempo e tempo. Em tempo e tempo. Você está pegando isso? Se eu fosse você, assistia depois. Em tempo e tempo, aquele Espírito vinha e dominava o menino. Eu conheci alguém, uma mulher toda queimada. Eu vou falar, talvez alguns vão saber, meu mano, não vou dizer nome. Uma pessoa que era queimada aqui nas costas, por tudo, sabe por quê? De tempo em tempo ela estava no fogão a lenha, queimando, de repente ela caía. Uma mulher tudo queimada. Porque em tempo e tempo vinha o Espírito e dominava ela. Porque a intenção do diabo às vezes não é só matar, mas é humilhar e prender a alma dela. Por favor, não seja mais o mesmo. Essa palavra ela é muito violenta. Eu tenho orado, eu tenho buscado para Deus me dar uma palavra para trazer para você. Eu não chego aqui, vamos ver o que Deus quer falar nessa noite. Não. Às vezes pode até funcionar, mas às vezes precisa de uma palavra mais profunda. E eu tenho buscado a Deus, porque Deus me confiou esse lugar. Ele me confiou. E eu tenho um pastor que cuida de mim, que ele diz assim, que ninguém venha passar necessidade perto de nós. Então eu vou fazer de tudo para te libertar das prisões da alma, prisões de palavras. Talvez os teus pais te aprisionaram, você sabia disso? Talvez os teus avós te aprisionou. Talvez os teus professores te aprisionaram. Você sabia disso? Talvez muitas pessoas tenham vergonha de vir aqui, porque lembra, ou nem lembra, mas está no subconsciente. Vai para o quadro. Morria de medo, vai para o quadro. Os professores paralisaram muitas pessoas. E muitas pessoas estão presas também por causa de lideranças. E eu não vou ser esse cara que eu vou te prender. O Senhor me chamou para te libertar. Para te libertar. E só será livre aquele que quer também. Sabe a gaiola, aquela que eu contei, aquela história? Meu mano tá ali, abri a portinha. Tá lá no YouTube. Tá lá. Acompanha lá.
Meu Deus. Então, Jesus, ele disse: olha, há quanto tempo esse menino está assim desde a infância? Traz o menino aqui. E a Bíblia diz que quando aquele menino chegou perto de Jesus, foi liberto. Sabe por que ele foi liberto? As trevas não têm nada a ver com a luz. Eu e você precisamos nos tornar luz, para que as trevas sejam dissipadas. As trevas não nos pertencem mais. Quando eu digo sim para Cristo, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, que é luz.